Olá, pessoal, voltando aí ao nosso segundo bloco, vamos então fazer juntos o nosso agravo em execução. Vou aí compartilhar na tela para vocês o nosso enunciado para fazermos juntos então o nosso recurso de agravo em execução. Então vamos lá. Guilherme foi condenado definitivamente pela prática de crime de lesão corporal seguida de morte, sendo aplicada a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias do fato. Após cumprir 1 ano e 6 meses da pena aplicada, Guilherme foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Então, vejam, né? Após ele cumprir o prazo, né? 1 ano e 6 meses da pena, ele foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente em busca da remissão. Então, vocês já viram, né, quando do estudo da execução penal, que quando o trabalhado ele estuda ou trabalha, há a possibilidade aí dele remir essa pena pelo estudo ou pelo trabalho. Então, Guilherme, o nosso cliente, ele trabalhava internamente no presídio em busca da remissão da pena. Durante o cumprimento da pena nesse regime, veio a ser encontrado escondido em seu colchão um aparelho de telefonia celular. Vocês vão ver aí que esse fato, né, de ter sido encontrado um aparelho de telefonia celular no colchão do nosso cliente pode vir a configurar falta grave. Vejamos aqui o que traz o nosso artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, e aí vejam o que traz aqui o inciso 7º. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, o fato de ter sido encontrado um aparelho telefônico no seu colchão pode vir aí a configurar falta grave, conforme o artigo 50, inciso 7º da Lei de Execução Penal. Vamos voltar, então, ao nosso enunciado. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento dos fatos por meio dos agentes penitenciários, de imediato reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticada por Guilherme se adequava ao artigo 50, inciso 7º da Lei 7.210 de 1984. Só que vocês vão ver aqui que, apesar desse procedimento tomado pelo diretor do estabelecimento penitenciário, existe entendimento do STJ no sentido de deve ser instaurado procedimento administrativo disciplinar para aplicação de falta grave. Vejamos o que diz a súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, vejam que a súmula 533 traz a possibilidade, a necessidade, na verdade, da instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, o que não aconteceu no caso em concreto. Só que vejamos que existe entendimento recente agora do STJ, no sentido de que, gente, vejamos aqui, na verdade, nem do STJ, do próprio STF,
a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal em audiência de justificação, realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência da defesa técnica no PAD, instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento de pena. Então, vejam que a oitiva do condenado pelo juiz da execução penal em audiências de justificação pode afastar a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar. Só que no nosso caso aqui, pessoal, nem isso foi realizado. Não foi instaurado PAD e sequer foi designada a audiência de justificação para a oitiva do nosso cliente, para a oitiva do executado. E, portanto, não há que se falar de cometimento, né, de falta grave, não pode ser reconhecido o cometimento da falta grave se não foi aí observado os procedimentos obrigatórios. Então, não foi instaurado o PAD e sequer foi designada a audiência de justificação, a fim de que o nosso cliente, gente, promova o seu direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, já que está sendo-lhe imputada o cometimento aí de falta grave. Ótimo. Importante trazer, contextualizar aí para a gente verificar o que podemos falar na nossa peça. Então, vejam, o diretor do estabelecimento, ele, ao tomar conhecimento dos fatos por meio dos agentes penitenciários, de imediato reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada e que teria sido praticada pelo nosso cliente se adequava ao artigo 50. Só que vejam que foi encontrado, né, no colchão do nosso cliente aí, o aparelho de celular, mas, obviamente, gente, isso poderia ter sido de outra pessoa da cela que colocou naquele aparelho. Por isso a importância de instauração do PAD, a fim de averiguar se realmente era de propriedade dele, enfim, tudo isso. Por isso, é importante que o nosso cliente exerça o seu direito de contraditório e ampla defesa, o que não foi trazido aí, o que não foi observado pelo diretor do estabelecimento penitenciário, que logo aplicou a prática de falta grave, sem aí instaurar procedimento ou mesmo, né, designar audiência de justificação para que o nosso cliente fosse ouvido. Veja aí o seguinte, gente, o reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juiz da Vara de Execuções Penais de São Paulo, juízo esse competente. Então, já vamos trazer aqui, quem que é o juízo competente? O juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo. Para onde eu vou interpor o meu recurso para o meu agravo em execução? A minha peça de interposição vai ser direcionada, endereçada para quem? Para o juiz da Vara de Execuções Penais de São Paulo, tá? Juiz esse competente requerendo a perda de benefícios da execução por parte do apenado em virtude aí do cometimento de falta grave. O juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se. Vejam que o juiz da execução penal, ele não designou audiência de justificação a fim de ouvir o nosso cliente, então, não foi instaurado o PAD e sequer foi designada audiência de justificação. Então, não há que se falar no reconhecimento de falta grave, porque não foi aí observadas as formalidades previstas em lei e previstas aí na jurisprudência, tá? Então, nós vamos aí reiterar que não foi observado o entendimento do STF sobre a audiência, né, a oitiva do condenado pelo juiz da execução penal em audiência de justificação, o que afastaria a necessidade de instauração do PAD, e também não foi respeitado aí a súmula prevista aí, a súmula 533 do STJ, que traz que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de PAD pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa. Então, qual que é o nosso argumento? Primeiro que o diretor, ele não instaurou o PAD
Segundo, que o juiz da execução penal, em que pese a não instauração de PAD, também não designou audiência de justificação. Então, não há que se falar de reconhecimento de falta grave pelo nosso cliente. Ótimo, pessoal. Então, o juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime fechado. B, a perda da totalidade dos dias remidos. C, o reinício da contagem do prazo de livramento condicional e o reinício da contagem do prazo do indulto. Só, gente, que nós vamos ver que nada disso poderia ser reconhecido. Primeiro, porque nós temos que defender que não há possibilidade de ser considerada a falta grave pelo nosso cliente, porquanto não foram aí cumpridas as formalidades. Não foi instaurado procedimento administrativo e também não foi designada audiência de justificação. Então, se não houve aí, se não há possibilidade do reconhecimento de falta grave, não há como se falar em regressão do regime de cumprimento de pena, tá? Vejamos lá no artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, ou seja, pode regredir, sim, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, nós temos aqui que reiterar que, como não foi observados as formalidades para a aplicação da falta grave, ele não pode aí regredir, não pode haver essa determinação da regressão do regime, beleza? Esse é o nosso primeiro argumento em relação às decisões tomadas pelo juiz. O outro é qual, pessoal? A perda, o juiz determinou a perda da totalidade dos dias remidos. Lembrando que o nosso cliente ele estava trabalhando exatamente para ter a sua remissão da pena. Só que vejam o que traz a lei de execução penal em relação aos dias remidos. Vejam aqui, artigo 127 da lei de execução penal. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57. Então, apesar, caso, e aí, gente, isso é um pedido subsidiário, caso Vossa Excelência entenda pelo reconhecimento, da falta grave, não há que se falar em revogação da totalidade dos dias remidos, e sim só até 1/3, conforme previsão aí no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Então, pessoal, obviamente não poderia ser determinado pelo juiz a perda da totalidade dos dias remidos e deve ser observada aí a legislação, o próprio artigo 127, que trata que só pode haver aí a perda de até 1/3 desses dias remidos. Gente, reinício da contagem do prazo de livramento condicional. Vocês vão ver que existem súmulas, sobre essa questão. Vejamos aqui, a súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Então, vocês vão estabelecer aí, subsidiariamente, outra tese, que não pode, conforme determinou o juiz, que seja dado o reinício da contagem do prazo de livramento condicional, exatamente porque a súmula e o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, conforme a súmula 441. Além disso, pessoal, o juiz aqui determinou o reinício da contagem do prazo do indulto. E vocês vão ver que também há entendimento no sentido de que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Então, não há que se falar aqui em reinício da contagem nem do livramento condicional
porquanto vimos que existe entendimento do STJ nesse sentido, e também não há que se falar do reinício da contagem do prazo do indulto, porque também há entendimento do STJ, inclusive simulado nesses dois sentidos, tá? Então, que o cometimento de falta grave, ela não vai aqui, ó, não vai interromper o prazo para obtenção de livramento condicional e também não vai interromper o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Beleza, pessoal? Então, aí vocês devem fundamentar, caso, né, Vossa Excelência entenda pela ocorrência de falta grave, não há que se falar em reinício da contagem no prazo de livramento condicional e nem sequer reinício da contagem no prazo do indulto, conforme súmula aí 441 e súmula 535 do STJ, tá? Então, vejamos aqui o final. Ao ser intimado do teor da decisão, em 3 de maio de 2022, numa terça-feira, Guilherme entra em contato de imediato com seu advogado, você, esclarecendo que nunca fora ouvido sobre a aplicação da falta grave. Veja aí a gravidade, porque ele não foi instaurado procedimento administrativo disciplinar pelo diretor e também não foi designada audiência de justificação. Então, portanto, não há que se falar de aplicação de falta grave, tá? Apenas tendo conhecimento que a Defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Guilherme, redija a peça cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que em todos os locais do país, de segunda a sexta-feira, são dias úteis. Então, pessoal, nós vimos que por aplicação aqui analógica lá do artigo 581, né, os prazos previstos para o recurso em sentido estrito, o prazo para interposição do agravo em execução é exatamente 5 dias. Só um minutinho, pessoal. Luke. Meu cachorro tá... Peço desculpas, pessoal. Então, voltando. Então, se nós fomos intimados dia 3 de maio, numa terça-feira, quando vai começar a correr o prazo? Vai começar a correr no dia 4 de maio. Então, vamos contar do dia 4 de maio, 5 dias. 4 de maio, quarta-feira, 5 de maio, quinta-feira, 6 de maio. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou aqui no domingo, dia 8 de maio. Se terminou em dia não útil, vai passar para o dia útil subsequente. Então, qual que é o prazo, pessoal? Exatamente o dia 9 de maio, na segunda-feira, tá? Então, nós vamos ter aí o dia 9 de maio para interpor o nosso agravo em execução. Se está pedindo aí para a gente interpor no último dia do prazo para interposição, nós vamos interpor, então, no dia 9 de maio, numa segunda-feira. Beleza, pessoal? Então, são esses os requerimentos que nós vamos ter que fazer. Notadamente, que não seja reconhecida aí a prática de falta grave, porquanto não foi instaurado procedimento administrativo disciplinar pelo diretor e sequer foi também designada a audiência de justificação pelo juiz da execução penal, o que, então, não pode ensejar o reconhecimento de falta grave, porque não foi respeitado aí o que foi previsto pela súmula 533 do STJ, nem sequer do entendimento recente do STF sobre aí a questão da desnecessidade do PAD, desde que haja audiência de justificação. Se não houve audiência de justificação nem instauração de PAD, não poderia ser aí reconhecida a falta grave pelo nosso cliente. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, esses são os pedidos que nós devemos fazer aí no nosso
agravo em execução. Beleza? Então, a peça de interposição, ela deve ser aí endereçada ao juiz da execução penal de São Paulo e a peça, né, as razões deverão ser aí endereçadas como forma de saudação para o tribunal competente. Tranquilo, pessoal? Então, hoje nós falamos aí sobre o agravo em execução. Lembrando que até a nossa próxima aula, vocês deverão aí fazer o recurso e me mandar essa peça por e-mail e também lá na coordenação para vocês terem aí a obtenção dos pontos da nota do professor. Tranquilo? Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a agravo em execução ou qualquer outra peça que fizemos, vocês aí têm 100% aí, vocês têm aí meu WhatsApp, vocês têm aí as minhas redes sociais e vocês têm aí liberdade para entrar em contato comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.